Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao webinar Construção Metálica Industrializada e Sustentabilidade, uma realização da ABM, Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, em parceria com o CBCA, o Centro Brasileiro da Construção em Aço, e da CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Meu nome é Paula Torlai, eu sou Head de Comunicação e Marketing da ABM. Esse webinar é uma pílula do painel da construção metálica que vai acontecer presencialmente no dia 8 de junho de 2022, durante a BM Week. Mais tarde eu falo um pouco mais sobre o evento, ok? Como as apresentações de hoje vão ser feitas em português, a gente disponibilizou a transcrição automática do sistema para inglês e espanhol. Então, na tela de quem assiste, no canto inferior direito, há um botão de configurações. Basta clicar nesse botão para ativar as legendas, ok? Antes de entrarmos no tema do webinar, vamos ouvir o presidente executivo da ABM, Horacídio Leal Barbosa Filho, que vai falar sobre a Casa de Metal Espaço Cultural. Boa tarde, Leal. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Este webinar tem uma importância especial para nós, pois trata da construção metálica, segmento que mais consome aço no mundo, mas que no Brasil ainda tem muito para crescer, Por isso, a ABM decidiu apoiar várias ações que promovem a construção em aço e é fundamental contar com o apoio da CBCA, do Centro Brasileiro de Construção em Aço, e do Instituto Aço Brasil, e da CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, maior produtora mundial de ligas de nióbio, elementos presentes em aços de alta resistência fundamentais em várias estruturas metálicas. Neste webinar, contamos com a participação de profissionais muito relevantes na construção metálica no Brasil e na Europa. A arquiteta Silvia Scalzo, nossa companheira aí, o professor Luiz Simões, professor engenheiro Alexandre Jordão, da CBMM, aos quais apresentamos nossos profundos agradecimentos. Também agradeço a equipe da ABM e o Geraldo Irã pela construção desse webinar. Conforme vimos na lista de inscritos, nós temos um público bastante variado e cobrindo toda a cadeia de construção metálica, participação no Brasil, na América Latina e Europa, tanto na indústria siderúrgica, fabricante de estrutura metálica e profissionais da engenharia e arquitetura, assim como grupos das universidades. Mas, para abordar o outro ponto importante da ABM, está aparecendo aí na tela de todos aqui, a Casa de Metal. A Casa de Metal vai ocupar um espaço na nossa sede, próximo da Avenida Bandeirantes, aqui no aeroporto perto do aeroporto de Congonhas, Esse é um memorial, a Casa de Metal, esse é um memorial da metalurgia, materiais e mineração. Então, o espaço é contemplar uma exposição permanente de objetos de arte, objetos antigos relacionados ao tema, acervo de documentos, fotos, vídeos, livros e outras publicações, além de oficinas de arte. Pretende compor um cenário de salvaguarda da memória da mineração e dos metais no Brasil, apresentando sua história e sua importância para o país e para a sociedade. Servirá como fonte de estudos e pesquisa sobre o tema, produção de arte, além de oferecer um espaço histórico e cultural para a sociedade. Próxima, Miriam. Aqui aparece interessante esse espaço aqui, que é a estrutura em aço, patinável, a nossa sede, que vai abrigar o Centro Cultural. Tem as quadrilhas são de alumínio, os guarda-corpos em aço inox. Aqui aparece a foto de baixo aqui, na época da construção, parece toda a estrutura metálica, vocês podem ver que é uma obra bastante limpa, Tem 40 anos, por isso que tem os carros antigos aí na frente. A sede aqui já em funcionamento, e ao lado aqui a estrutura que forma esse nosso quadro. Aqui é uma estrutura muito bonita. Próximo. Na instalação para a Casa de Metal, para atender as observações aí do Corpo de Bombeiro e acessibilidade,
Nós tivemos que instalar um elevador, que está aparecendo a estrutura do elevador aqui. É uma estrutura em perfis de aço, não toda a estrutura do elevador, todo em perfil de aço. Próximo, por favor. A instalação e acesso ao terraço, uma escada, depois foi doada pela Codem. A estrutura toda do elevador foi doada pela Gerdau. A estrutura em chapas de piso, né? A chapa de piso aqui da escada. Próximo, por favor. Nós vamos ter uma mini arena de atividades externas, foi feita com tubos também doados pela Valurec e estruturas de aços tubulares, né? Essa arena vai servir de palco para algumas atividades. Próximo, por favor. Nós vamos ter um espaço de café cultura, né? Tá chique o negócio. Espaço para arte, atividades culturais e lazer e café, né? Um container que é de estrutura de aço e alumínio. As duas fotos da direita do vídeo aparecem aqui, a parte interna desses containers, onde vai ter aí algumas atividades e também um barzinho aí de servir café. Próxima, Miriam. E aqui é uma foto já como está a obra, né? Do lado esquerdo aqui já a montagem da biblioteca. Na foto do meio, acima aqui, é o espaço que vai ter disposição, uma exposição permanente, exposição itinerante. O nosso auditório, que foi todo repaginado e está mais bonito. No estacionamento, piso intertravado, que veio da Uzi Minas, doado pela Uzi Minas. Não estou mudando a cara do nosso pátio, né, de estacionamento. E aí o terraço, que antigamente nós não tínhamos acesso, agora tem acesso por causa da casa de máquina do elevador, e também nós vamos aproveitar esse espaço para fazer outras atividades com estudantes da região, por exemplo, né? Próximo, por favor. Aqui não podia deixar de agradecer os nossos patrocinadores, né? ArcelorMittal, CBMM, Gerdau, Instituto Cultural Vale, Uzi Minas, a IBAR, RHI Magnesita, Térnio, Apiran, Carbox, Codeme, Daniele, Rasco, Prime Metals e White Martins, a Reframax e Valurec. Então, esses aqui são os nossos apoiadores. Muito obrigado a todos. Eu vou, depois, provavelmente, no final, vou fazer alguns comentários, mas eu agradeço a vocês e sucesso aí para as apresentações. Muito obrigado. Obrigada, Leal. Bom, vocês podem enviar suas perguntas pelo chat ao longo de toda a apresentação. Ao término, os convidados vão responder as perguntas que forem possíveis dentro do tempo programado. Eu passo a palavra agora ao moderador do webinar, Alexandre Jordão, especialista em desenvolvimento de mercado da CBMM. Boa tarde, Jordão. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos. É uma alegria e um prazer, mais uma vez, poder moderar mais um webinar promovido pela ABM, em parceria com CBMM e CBSA, principalmente trazendo temas tão relevantes quanto a construção metálica e a sustentabilidade. Como já foi lembrado, esse é um aquecimento para o painel da construção metálica que vai acontecer o ano que vem, o que é muito interessante, porque a ABM Week já é um evento tradicional no setor de metalurgia e mineração, mas está trazendo essa novidade que eu acho muito interessante, muito válido, de aproximar, ou de se aproximar, ou de agregar toda a cadeia da construção em aço, para que certamente vai proporcionar debates, reflexões de bastante relevância para o setor. O nosso evento já foi lembrado pela Paula, ele vai ter uma sessão de perguntas e respostas ao final das palestras, e aí eu já queria, desde já, sugerir a você que está nos acompanhando, que já vá deixando a sua pergunta aqui no nosso chat, para que a gente vá catalogando, separando essas perguntas e poder transmiti-las aos nossos convidados e palestrantes ao final, durante a sessão de perguntas e respostas. Apenas algumas breves palavras de introdução.
a pauta da sustentabilidade ambiental tem se tornado cada vez mais presente nas agendas de países onde a atividade industrial é intensa e o crescimento econômico é buscado. Porém, mais do que apenas uma promessa ou declaração de intenções, empresas, governos e organizações não governamentais têm sido desafiados a apresentar ações cada vez mais concretas rumo a uma política de redução nas emissões de CO2 até o atingimento da tão almejada neutralidade total. E este alvo tem prazo. É interessante que alguns setores, a gente tem acompanhado, alguns setores falam em 2050, outros mais arrojados antecipam para 2030, mas o fato é que é um processo sem volta. A indústria da construção tem dado sinais que tem aderido cada vez mais a este movimento. A gente sabe que mais da metade do aço produzido no mundo é destinado à indústria da construção e sua contribuição ao tema da sustentabilidade é evidente pelas suas características de reciclabilidade, mas é claro que a gente precisa avançar mais enquanto setor. O uso de materiais de maior desempenho tem sido cada vez mais usado na busca da chamada desmaterialização da construção civil, que é aquela ideia de que se pode entregar o mesmo desempenho ou um desempenho superior a partir do uso de materiais com maior valor agregado, mais inovadores, mais tecnológicos. Em poucas palavras, seria fazer mais com menos matéria-prima, usando, portanto, menos recursos naturais e, consequentemente, emitindo menos CO2. O aço de alta resistência tem sido um grande aliado na busca pela desmaterialização da construção e por construções mais sustentáveis. Esse é o tema do nosso encontro, que será abordado pelos nossos convidados, com quem eu tenho a honra de dividir o que a gente pode chamar dessa bancada virtual, né? E, sem mais delongas, eu queria apresentar o nosso primeiro palestrante, o professor Luiz Alberto Proença Simões da Silva. O professor Luiz Simões é licenciado em Engenharia Civil pela Universidade de Coimbra, desde 84, com 18 valores. Ele é mestre em Structural Steel Design, com distinção pelo Imperial College de Londres, em 86. O doutorado em Structural Mechanics pela Imperial College de Londres, desde 89. Ele é doutor honoris causa pela Universidade de Liege, na Bélgica, em 2018. Membro efetivo da Academia da Engenharia, vice-reitor da Universidade de Coimbra e professor catedrático no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, tendo sido seu ex-diretor. Ele é co-diretor do ISISE, né, que é um Instituto para Sustentabilidade e Inovação na Engenharia de Estruturas, numa tradução livre, que é um centro de pesquisa financiado pela FCT, que é a Fundação de Ciências de Portugal, ou portuguesa. Autor de 17 livros e mais de 650 artigos científicos na área da construção metálica, com grande envolvimento na coordenação e participação em projetos de investigação internacionais e nacionais. Ele é presidente da CMM, Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista, desde 2005. Pertence ao Conselho de Administração do ECCS, que é o European Convention for Constructional Steelwork, desde 2005, tendo sido também seu presidente. Eu tenho o prazer de passar a palavra para o professor Luiz Simões, que vai nos trazer a primeira palestra. Na sequência do professor Luiz, nós vamos ter a segunda palestra e, ao final, a sessão de perguntas e respostas. Professor Luiz, a nossa atenção é toda do senhor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer estas gentis palavras, manifestar o grande gosto que é poder estar presente neste webinar e poder aqui dar o meu ponto de vista relativamente a esta problemática que é extremamente importante. E daí eu ter intitulado a minha apresentação Construção Metálica, como responder aos desafios societais do século XXI. Porque, de facto, quando nós olhamos para os desafios com que se depara a humanidade hoje em dia, nós vemos que a construção é peça essencial e tem muitas responsabilidades também em contribuir para resolver os problemas que ela própria gera. E, portanto, eu atrevo-me a tentar aqui discutir um pouco e dar o meu contributo para este desígnio.
Queria agradecer também à ABM, à CDCA, à CBMM, pelo convite e por este excelente webinar que hoje está a ter lugar. Bom, eu vou, em primeiro lugar, vou aqui enunciar aquilo que eu considero que são os desafios fundamentais a que a construção metálica pode dar resposta e depois atrever-me a aqui colocar algumas propostas de soluções para esses desafios e essa contribuição positiva no sentido de atingirmos a tal neutralidade carbónica e tudo mais aquilo que são os problemas com que nos deparamos hoje em dia. Portanto, aço de alta resistência, construção industrializada e reutilizável, o desafio da digitalização, a formação e, naturalmente, depois concluirei. E começava pelos desafios. Eu estava a dizer que ia falar sobre os desafios e as soluções que me atrevo a colocar e, naturalmente, que falando dos desafios, eu queria aqui transmitir que hoje em dia é uma responsabilidade individual e coletiva a preocupação com os problemas globais que afetam a humanidade. E em 2015, os líderes mundiais, sob a égide das Nações Unidas, acordaram uma lista daquilo que são os chamados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais conhecidos por ODS, os quais a serem implementados no período de 2016 a 2030 e que eu agruparia aqui sobre 5 subgrupos, que são as pessoas, o planeta, a prosperidade, a paz e as parcerias. Estes objetivos, naturalmente, que devem nortear a forma como o setor da construção se deve posicionar para responder e naturalmente, dirigir quais as melhores estratégias para o fazer. E, portanto, eu começaria por elencar aquilo que eu considero que são os desafios com que se depara o setor da construção metálica, que naturalmente tentarei depois responder com propostas de soluções. Isto é conhecido, o Alexandre já também falou sobre isto na sua intervenção inicial, e naturalmente que nós estamos, o primeiro desafio é uma emergência climática. Esta emergência climática é, na minha opinião, o maior problema que temos pela frente e responsável por muitas outras coisas, pelas pandemias, por exemplo. E, portanto, nós temos que diminuir, isto aqui são, em 2015 considerava-se que tínhamos que atingir o pico das emissões até 2020. Sabemos hoje que isso não aconteceu. E temos metas muito ambiciosas para 2030, 2050, mas temos que reduzir, há uma coisa que é certa, temos que reduzir globalmente as emissões a pelo menos metade daquilo que acontecia em 1990. E naturalmente que o setor da construção é aqui um parceiro que não pode, que tem que estar dentro da solução, porque ele é responsável por 1/3 das emissões globais de gases com aquecimento de estufa, consome mais de 40% de toda a energia utilizada e, apesar de todas estas ações, as emissões globais do setor da construção ainda vão duplicar até 2030. E, portanto, atendendo a esta responsabilidade, aos tais 50% de responsabilidade em todos os materiais que são transformados, que são extraídos, são transformados em materiais ou produtos da construção e correspondem, geram depois 50% de todos os resíduos. Na Europa, nós temos leis, uma diretiva comunitária, que naturalmente conduz a que tenhamos uma hierarquia da forma como devemos abordar este problema dos resíduos, que passa naturalmente, primeiro, por reduzir. Se reduzirmos a quantidade de matéria-prima, naturalmente começamos por eliminar o problema à partida. Depois, reutilizar. Depois, reciclar. E só depois, por exemplo, recuperar através de queima e, finalmente, deposição em aterro, que é claramente a opção menos interessante. Isto conduz-nos à necessidade daquilo que é um chavão hoje em dia, que é a economia circular. Ou seja, nós temos que manter o valor dos produtos e dos materiais o mais tempo possível
no nosso circuito, na economia, porque essa é a maneira de conduzir a uma minimização na produção de resíduos e extração de novos recursos. Portanto, este é o primeiro problema. O segundo problema, o segundo desafio, naturalmente, que é o aumento da produtividade. O aumento da produtividade é, sem dúvida, o mecanismo mais eficiente para se atingir uma sociedade mais justa em termos globais. E nós, se olharmos para esta figura, este gráfico, que mostra aqui a posição relativa dos vários países, vemos o quanto ela é desequilibrada. Este desequilíbrio só pode ser ultrapassado com o aumento da produtividade dos países que têm os indicadores mais baixos. E isso terá um efeito de bola de neve também no auxílio à resolução da emergência climática. E, portanto, nós sabemos quais são as soluções, como é que se impulsiona, como é que se aumenta a produtividade na indústria. Qualificação profissional, investindo na educação, adquirir e produzir nova tecnologia mais eficiente, diminuir a burocracia, investir em infraestruturas e ser competitivo, porque nada funciona se nós não gerarmos riqueza. Não é possível conseguir esta qualidade de vida para as populações se não gerarmos riqueza. O terceiro desafio é que tudo isto tem que ser conseguido num setor em que a segurança é uma palavra fundamental, é um valor fundamental, porque a construção é uma atividade crítica do ponto de vista da segurança, tal como está estipulado no regulamento, mais uma lei da União Europeia, no Regulamento dos Produtos da Construção, e como sabemos, isto desde a Mesopotâmia, o Hammurabi, que sabemos a importância que tem garantir a segurança das pessoas. E, de facto, o setor da construção tem os patamares mais exigentes. De acordo, por exemplo, com a regulamentação europeia, e isto é mais ou menos igual em todo lado, o risco que nós aceitamos é o de haver em 1 milhão de edifícios por ano haver um colapso. Um em 1 milhão. Portanto, estamos a ver que são valores muito baixos a que temos que conseguir dar resposta com a engenharia, com toda a tecnologia que temos que continuamente desenvolver para dar resposta a este problema. E, finalmente, o quarto desafio é o das pessoas, porque o progresso só pode ser conseguido com as pessoas, quer através de educação, formação contínua, trabalho em equipe. Eu tenho uma curta história que gostava aqui de contar, provavelmente conhecem, que é a história de um famoso investidor, o Itai Adam, que conseguiu um investimento de 2 milhões de dólares, aqui há poucos anos, já na década de 2010, fazendo uma apresentação de 5 slides sobre nada. A única coisa que ele disse é: confia em mim que eu monto uma equipa de pessoas competentes e que saberá criar riqueza. E, portanto, esta é a palavra fundamental, diria, este é o desafio maior, porque este resolve todos os outros. Bom, então, porquê construção em aço? Porque, bom, há um conjunto de vantagens que estão no ADN do aço: a rapidez de construção, a industrialização potencial, a leveza das soluções, a minimização consequente das fundações, a fácil instalação de outras coisas, das instalações elétricas, das instalações mecânicas, a eficiência estrutural, portanto, a elevada relação resistência-peso, a reciclabilidade do aço, 100% reciclável e infinitamente reciclável, a reutilização e a durabilidade. Se nós olharmos para séries futuristas sobre o futuro da humanidade e às vezes períodos mais tristes que podem vir no futuro, vemos sempre que o aço é a solução que permite continuar a manter a raça humana em cima no nosso planeta. Portanto, a primeira solução, aço de alta resistência. Porquê? Porque responde à primeira prioridade. Se eu otimizar a minha estrutura com um material com mais performance, eu diminuo a quantidade de matéria-prima. E, portanto, estou a dar resposta à diretiva dos resíduos, por exemplo. E, portanto, consigo uma diminuição do CO2 equivalente, por exemplo, dando resposta à emergência climática,
e aumento a produtividade porque gero soluções mais competitivas. Mas é preciso aqui ter um cuidado. É que eu não posso comprometer a segurança. Portanto, é preciso fazê-lo garantindo que continuamos a manter aquele tal objetivo de só ter um edifício a colapsar em cada 1 milhão de edifícios por ano. E, portanto, nesse contexto, eu tenho aqui a ilustração do que fizemos num projeto europeu relativamente à incorporação das vantagens do aço de alta resistência no contexto dos códigos, das normas de dimensionamento de estruturas em aço. Até neste momento, as regras não diferenciam entre aço de alta resistência e aço de resistência normal, no que diz respeito à resistência à flambagem. Isso é visto, eu peço desculpa desta hora do dia estar aqui a pôr equações, mas elas não são necessárias, são muito simples, mas basicamente o que aqui eu queria transmitir é o seguinte: se olharem para este quadro, veem que eu escolho o B para um aço S460 e escolho o mesmo B para um aço 235. E B significa 0,34. E quanto mais baixo for este fator, mais económica é a solução. E o que vemos é que neste momento, para eu dimensionar uma coluna em compressão, eu não diferencio entre aço de alta resistência e aço normal. A mesma coisa acontece se, em vez de uma coluna, for uma viga, relativamente à flambagem lateral com torção. Escolho aqui a curva C ou a curva D, consoante as dimensões relativas da secção, e portanto, também não diferencio entre classes de aços. Bom, isto foi precisamente o que nos levou a desenvolver um projeto europeu para demonstrar que o aço de alta resistência tinha uma performance melhor. Pronto, fazendo aqui diversas etapas, trabalho de base experimental muito intenso e o resultado é este. Por exemplo, para vigas, apenas como ilustração. Se repararem, o que está nos regulamentos atuais são a resistência correspondente a estas linhas, consoante as dimensões, e o que nós obtemos é isto. Ou seja, estamos a desperdiçar muito. E por isso, eu devo dizer que na revisão do Eurocódigo vai aparecer uma alteração em que vamos passar de B para A. Portanto, vamos passar de 0,34 para 0,21 e, portanto, um ganho significativo de resistência. Ou, se quiserem, nas vigas, vamos passar de C para B e, portanto, mais uma vez, de 0,49 para 0,34 ou de D para C, 0,76 para 0,49. Um ganho muito significativo. É evidente que poderia ser perguntado, está bem, mas o aço de alta resistência pode ser diferente do ponto de vista ambiental do aço mais corrente, S355. E aqui eu fui buscar declarações ambientais de produto, porque neste momento na Europa, até agora, neste momento na Europa, nós tínhamos que demonstrar quais é que eram os impactos ambientais dos diversos produtos, para eles poderem ser comercializados, mas podíamos fazer em grupo, ou seja, podíamos juntar aço 235 com aço 355. Neste momento, começa a ser necessário ter a quantidade, os impactos individualizados para cada tipo de aço. E se repararmos aqui, nós vemos que este aço que está aqui, ou esta mistura que está aqui, corresponde a 719 toneladas de CO2 equivalente por tonelada. É um mix de 75% de Electric Arc Furnace e 25% de Blast Furnace. Mas o futuro é extremamente risonho. Por exemplo, o X-Carb, que é uma marca registrada da ArcelorMittal, já só emite 549 toneladas de CO2 equivalente. E a introdução agora do Direct Reduction Iron, portanto, redução direta por hidrogênio, vai ainda baixar mais estes valores. E, portanto, até 2030, na Europa, vão ser atingidas, as primeiras metas vão ser atingidas. Isto, a indústria do aço está a dar a resposta que a sociedade lhe exige. Portanto, resumindo, a utilização de aço conduz a estruturas mais eficientes, não é mais complicada, os processos de fabrico são semelhantes
E os impactos ambientais também são semelhantes. Portanto, temos que promover a utilização de aço de alta resistência e disponibilizá-lo no mercado. O segundo desafio é o da construção industrializada e reutilizável. E porquê edifícios reutilizáveis? Hoje em dia sabemos que a construção modular já está bastante generalizada, aqui através de construção modular 3D. Aqui eu iria apresentar um exemplo de um sistema que desenvolvemos também no contexto de um projeto europeu que tentou tirar partido da eficiência das estruturas de aço com chapa fina e possibilitar a reutilização. Esta é que é a chave da questão. Portanto, este, podem ver, é que é o sistema. A chave deste sistema são as ligações, porque as ligações é que são a chave para permitir desmontar e montar facilmente. E temos um projeto em que vamos construir o edifício em Itália e depois tê-lo lá um ano em testes e depois transportá-lo para Portugal, precisamente para demonstrar com um TRL já de 8 ou 9 que isto é viável. É um sistema industrializado, tem estas componentes, tem os perfis ou as treliças pré-fabricadas, tem as colunas tubulares, tem pavimentos em CLT e tem painéis de parede também pré-industrializados e tudo isso é montado com este detalhe da ligação. Portanto, aqui apenas dar uma ideia, isto é uma ligação que encaixa e, portanto, é muito simples montá-la e desmontá-la. E vem aqui o sistema, aqui tem escala real, isto é um vão livre de 6 metros por 6 metros, dois pisos com dimensões reais, no nosso laboratório na Universidade de Coimbra. Antes de ser testado, estávamos aqui a fazer um pré-teste com as pessoas, assim, sem grande risco, para vermos como é que isto pode funcionar. Portanto, qual foi a abordagem? Uma abordagem, mais uma vez, científica, através de trabalho experimental, numérico e depois validação. Temos aqui ao nível da componente, ao nível da ligação. A ligação tem um desempenho perfeitamente adequado, ao nível da subestrutura e, finalmente, ao nível do protótipo à escala real, em que testamos aqui com várias combinações de paredes fechadas, abertas, para demonstrar a robustez desta solução. Bom, e, finalmente, o ensaio à ruptura para a demonstração final de que, de facto, tínhamos um sistema que tem pernas para andar e que pode ser utilizado e que, neste momento, já estamos a reutilizar. O próprio protótipo que testámos no laboratório, nós reutilizámo-lo também já. E, do ponto de vista ambiental, claramente, esta coluna a cinzento e a amarelo são duas alternativas muito melhores que soluções equivalentes em aço e em concreto, precisamente fruto da reutilização. Bom, terceira solução, a digitalização. O desafio da digitalização é, hoje em dia, um desafio global, é de todos os setores. E nós sabemos que o setor da construção metálica foi pioneiro já na década de 1990, dependendo dos países, na automação da produção em fábrica, quando implementou máquinas controladas por CNC que recebiam diretamente a informação dos modelos das peças individuais para fabrico automatizado. O que é que acontece neste momento? Neste momento, o setor da construção metálica está confrontado com um objetivo mais global, que é o da integração total. Isto é, tudo aquilo que acontece com um determinado empreendimento, todos os stakeholders, o promotor imobiliário, os projetistas, o dono de obra, a metalomecânica, o explorador depois do edifício, todos eles partilham a informação através de modelos digitais, numa lógica de ciclo de vida, e podem manipulá-los através daquilo que hoje se chamam os digital twins, ou os gêmeos virtuais, que nos permitem antecipar o que é que vai acontecer antes de acontecer, e, portanto, com ganhos de produtividade muito significativos e diminuição muito grande de erros potenciais.
E a chave para isto é este chavão que chamamos o BIM, não é? Os Building Information Model, que é a implementação prática no setor da construção desta partilha digital, que permite integrar múltiplos intervenientes que trabalham simultaneamente no mesmo modelo, cada um na sua especialidade, múltiplas ferramentas, múltiplos softwares, um que faz o cálculo estrutural, outro que desenvolve o projeto arquitetónico, outro que faz o cálculo ou a definição de todas as redes mecânicas do edifício, etc., e ao longo das múltiplas fases do processo. E, portanto, isto é uma revolução que está, neste momento, em curso e que permite o efetivo trabalho colaborativo. Hoje em dia, é possível eu estar aqui em Portugal a trabalhar num projeto com São Paulo, com os Estados Unidos, no mesmo modelo, de forma eficiente. Bom, e a última solução, mais uma vez, volto àquilo que disse que é a mais importante, que são as pessoas. Mas as pessoas precisam de formação. E a qualificação das pessoas é a chave de toda esta questão. E, portanto, a título exemplificativo, e eu focando apenas aqui no nível de mestrado ou de doutorado, eu queria salientar a importância das formações, primeiro, focadas na temática, na construção metálica, e segundo, na implementação de formações hands-on, ou seja, em que pomos a mão na massa, trabalhamos em contexto profissional, com ferramentas profissionais, com contacto com a realidade profissional e suportado por material pedagógico de excelência. E aqui eu aproveitava para aqui salientar esta iniciativa que está em curso, que são estes manuais de dimensionamento que estão a ser produzidos no Brasil, localizados para o Brasil, e que irão ter agora mais volumes muito proximamente e que fazem precisamente a comparação da regulamentação europeia com a regulamentação brasileira e que me parece que é uma boa ajuda, neste caso, para o mercado brasileiro, para a sua internacionalização, ter este tipo de ferramentas. Bom, vou concluir, peço desculpa de ter ultrapassado já 2 minutos aqui o meu tempo, aqui com uma nota final. E a minha nota final é que a inovação, eu penso que estamos todos de acordo, a inovação é o motor de toda a evolução. E a multidisciplinaridade, que é cada vez mais crescente, é o acelerador deste processo. Porquê? Porque permite hoje em dia transferir desenvolvimentos numa determinada área muito rapidamente para outros, sei lá, do setor da saúde para o setor da construção, por exemplo. Hoje em dia essa transferência é muito rápida e tem, portanto, há aqui um potencial de revolucionar este setor. E, portanto, eu aqui queria deixar este desafio, este convite. Eu considero que a manufatura aditiva em impressão 3D metálica tem o potencial de ser mais um contributo para revolucionar o setor da construção e, portanto, eu desafiava para nos visitarem em Coimbra o nosso laboratório de manufatura aditiva. Temos as portas abertas e teremos muito gosto em receber e mostrar aquilo que estamos a fazer com os nossos robôs de estimação. Muito obrigado. Obrigado, professor Luiz. Excelente, fantástica apresentação, muito elucidativa, muito clara, com bastante informação e, ao mesmo tempo, fluida. Nos ajudou e nos esclareceu muito. Não é à toa que o professor Luiz Simões é uma das principais vozes aí ouvidas, não só na academia, mas no mundo, na indústria, né, da construção em aço a nível mundial. Nós vamos ter a oportunidade de trazer os pontos que o professor Luiz colocou na sessão de perguntas e respostas. Eu já estou recebendo aqui algumas perguntas. Podem ir enviando as suas perguntas, vão interagindo conosco aqui, que é uma oportunidade imperdível, né, de interagir com profissionais tão excelentes. Eu vou apresentar a nossa próxima palestrante, a Silvia Scalzo. A Silvia é arquiteta pela Universidade de São Paulo e mestre pelo Programa de Inovação na Construção Civil, o Construinova, da Poli da USP. Ela é colaboradora do Centro Brasileiro da Construção em Aço, CBCA, e da Aliança da Construção Modular, do CICS, da USP, o CICS, o Centro de Inovação e Construção Sustentável da USP. Ela tem atuado como jurada no concurso de arquitetura para estudantes promovidos
pelo CBCA e pela Alaceiro, extremamente interessante, eu tenho acompanhado esse concurso, as soluções que têm sido dadas, e tenho atuado por mais de 15 anos na indústria siderúrgica, nas áreas de desenvolvimento de mercado do aço, na construção e nas áreas de marketing e de vendas, além de ser uma grande companheira, principalmente ali na Aliança, com quem eu tenho tido o prazer de trabalhar e de absorver todo o conhecimento e experiência da Silvia, que aqui no Brasil é alguém de extrema relevância e que tem falado de maneira bastante competente sobre o uso do aço na construção. Silvia Scalzo, a palavra é sua, o tempo é seu. Muito obrigada, Alexandre, pelas suas palavras. Agradeço bastante. Boa tarde a todos. Vocês já estão vendo minha apresentação? Sim, Silvia, estamos vendo. Boa tarde a todos. Agradeço muito o convite feito pelo CBCA e pela ABM e manifesto aqui que é uma honra estar participando do mesmo evento que o professor Luiz Simões. E é um grande desafio a gente estar aqui à altura desse desafio. Então, eu acho que muitos conceitos já foram colocados, muito bem colocados pelo professor, e isso acho que até facilita a minha tarefa de cumprir no tempo aqui a nossa palestra. Pronto. Eu vou falar rapidamente o que é o CBCA, nós vamos falar sobre sustentabilidade, tendências na construção civil, estruturas metálicas e estruturas mistas, aço concreto, aços de alta resistência, e vamos exemplificar isso em 3 cases, em 3 edifícios, Aqua, Concórdia e IMS Paulista. Explicando rapidamente o que é o CBCA, ele é uma entidade gerida pelo Instituto Aço Brasil, que também gere o Centro de Coprodutos e gere o CB28, que é onde são feitas as normas brasileiras, né? Normas ABNT, tão importante para a construção, toda a questão de normalização. O objetivo do CBCA, portanto, é promover e ampliar a participação da construção metálica no Brasil, no mercado nacional, promovendo o desenvolvimento tecnológico. Aqui estão as empresas fundadoras do CBCA, que fazem a gestão da entidade junto com o Aço Brasil, os colaboradores, que são as siderúrgicas nacionais, e existe também uma maneira de empresas poderem participar através de consórcios. Ele lidera uma série de atividades, a gente vai enumerar alguma delas, né, como formação, cursos online, cursos presenciais. O CBCA publica a revista Arquitetura em Aço, que agora ela tem uma novidade, ela está em formato eletrônico. Existe uma série de vídeos que são chamados os transformadores da construção, que são vídeos apresentados pelos protagonistas das obras, arquitetos, fabricantes, projetistas estruturais, que apresentam suas obras em aço. Então, convido a todos a conhecer as atividades do CBCA pelo website, pelas redes sociais. Tem os concursos de arquitetura e de engenharia para estudantes, como o Alexandre já citou, estatísticas, levantamentos de estatísticas de mercado, são muitas atividades. Entre elas, eu cito também uma outra publicação do CBCA, que são os manuais da construção em aço. Existe uma série de manuais que vão atender aí vários temas, vários assuntos de interesse da comunidade da construção. E eu cito dois manuais aqui em destaque, que é o projeto de durabilidade, não existe sustentabilidade sem durabilidade, e o manual da sustentabilidade da construção em aço. O manual da sustentabilidade vai falar, portanto, de durabilidade, reciclabilidade, reutilização e desconstrução, redução de incômodos no entorno da obra,
flexibilidade de layout, liberdade de formas, prazos de obra e a questão da produtividade, já apresentada pelo professor Simões, também como a questão de segurança e qualificação profissional. Também já adiantado pelo professor, a gente cita aqui, né, a economia circular. A produção vem de uma produção linear, de uma economia linear e parte para uma economia circular, e o aço pode atender a economia, esses desafios, né, pela redução, pela reutilização, pela remanufatura e reciclagem. O aço é 100% reciclável, sem perder a qualidade, e a gente cita aqui alguns dados da produção do aço no Brasil, onde 97% da água usada no processo é recirculado, onde 90% dos resíduos de produção são reaproveitados, e hoje 30% dos aços, eles provêm de aços reciclados. Vamos falar também de tendências da construção civil, também já citada, a desmaterialização, que é uma das estratégias para o atendimento às metas da sustentabilidade. E uma questão também interessante, que é a evolução dos materiais de construção, né? Hoje se modificou o axioma que o material durável é aquele com densidade de massa, né? Existe aí a cultura dos materiais com maior densidade, como a pedra, como o tijolo, e hoje a indústria desenvolveu uma série de chapas, de placas, de isolantes, que possibilitam ter desempenho na construção com materiais mais leves, né? Então a gente cita aqui que vão contribuir aí com as estruturas metálicas a toda a questão de painéis de fachada, lá steel frame sendo utilizado em fachadas, e todas as inovações que ocorrem em coberturas metálicas, né, que vão contar então com chapas em aço, com diferentes desempenhos acústicos e térmicos em função de isolamentos que vão utilizar. A gente cita também aí como tendências os modernos métodos de construção, o professor Simões também já adiantou bem essa questão, a construção modular, a construção dos componentes pré-montados, né, banheiros e cozinhas que chegam prontos ao canteiro de obras, aí montados com estruturas em perfis leves, em perfis dobrados a frio, em perfis em steel frame, e todos esses sistemas painelizados. A gente também chama a atenção aqui para a construção modular, que ela é mais do que a construção em containers, né? Porque a gente pode ter dimensões mais favoráveis à construção. Veja, quando a gente fala em container, é o container que é usado no transporte, né? Em navios, e com um desempenho muito superior. Só para esclarecer que a construção modular, são projetos pensados para terem desempenho. E aqui a gente cita, né, essa tendência que já é uma realidade também no Brasil, uma construção bastante recente, que ocorreu em Santa Catarina, feita aqui pela Brasil ao Cubo, que é um edifício de multi-andares, montado em módulos. E citamos, como a Alexandre já adiantou, a Aliança da Construção Modular, que é uma iniciativa, um convênio entre a academia, no caso o SICS USP, e uma série de empresas vindas aqui de vários setores da construção, né? Citamos aqui fabricantes de materiais, a siderurgia, a CPMM está presente, e bem como projetistas e a indústria, e também sistemistas, né, instaladores. É bastante interessante. E o objetivo dessa aliança é a pesquisa e a busca de soluções viáveis para serem implementadas no mercado.
voltando aqui para os benefícios da construção em aço, no ciclo de vida, né, do edifício, então destacamos na fase de construção a produção fora do canteiro de obras, com qualidade controlada, a redução dos transportes dos insumos, né, com menor emissão, então, de CO2, a redução dos incômodos à vizinhança, com menor emissão de poeira, menor emissão de ruídos, a redução no tempo de obra, né, com maior produtividade. Durante a fase de operação e uso, a questão da longevidade e robustez dos componentes em aço, né, desde que adequadamente projetados, né, com proteção contra a corrosão de estruturas e corrosão dos componentes. E na fase final da vida útil do edifício, a gente destaca, então, a possibilidade de desmaterialização, de desmonte e a reciclabilidade do aço. Também aqui dando um exemplo de produtividade, a gente cita aqui uma comparação de recursos homem-hora numa estrutura convencional e numa estrutura metálica mista, né? Esses dados provêm aqui de um estudo do professor Luiz Otávio Araújo, que está no Manual da Sustentabilidade, que nós já citamos. Então, aqui, numa estrutura mista, parte do trabalho, 42% desse trabalho ocorre de maneira mecanizada e 40% ocorre em fábrica, né? Então, isso muda o canteiro de obras, isso muda o trabalho também, né? O trabalhador da construção civil para uma situação de maior segurança, né? E melhor qualificação profissional. Então, vamos entrar aqui nos nossos cases, né? O primeiro é o Aqua Corporate, um edifício em estrutura mista, concebido na cidade do Rio de Janeiro, aqui uma situação em frente ao porto, concebido pelo arquiteto, pelo escritório Norman Foster. E aqui a gente tem os dados do edifício, a ficha técnica, o fabricante é a indústria Codeme, que também fez o projeto estrutural das estruturas metálicas, junto com o escritório Júlio Cassói e Mário Franco, um prédio aqui de uma área construída bastante grande, né, mais de 220 mil metros quadrados, com estrutura mista, lajes e steel deck, que contou com tempo de montagem de 5 meses, né, das estruturas, e também conta com a certificação ambiental LEED Gold. A gente traz essas fotos para mostrar a complexidade da volumetria desse edifício. Ele tem uma volumetria complexa, com várias arestas, e que vai se refletir na estrutura desse edifício também, né, que vai ter que responder a esses desafios. Então, a gente destaca aqui esses vértices que vemos aqui, onde há uma bifurcação da estrutura e um desenho aqui de peças que são cálices que vão, então, dar conta dessa bifurcação. Isso acontece aqui na base do edifício, como a gente vê aqui do lado esquerdo, e acontece também em patamares intermediários, essa bifurcação da estrutura. Então, isso necessita de aí uma complexidade dessas peças, que isso foi bem demonstrado num artigo da ABS, que eu convido depois vocês a consultarem, e também destaco aqui o BIM, que proporcionou, né, resolver esse grande desafio na concepção. Então, destacamos que é uma estrutura mista, a gente vê aqui na foto da direita o core, né, o núcleo rígido de concreto, e a montagem das estruturas metálicas, aqui no caso em pilares com preenchimento de concreto. Os benefícios da estrutura mista são a redução do peso total da estrutura e a redução das proteções contra incêndio.
Aqui nós destacamos, então, essas peças, né, esses cálices que fazem a transição, né, dessa estrutura, que bifurcam os pilares, que foram feitos, né, que para responderem a esse desafio, eles foram feitos com aço de alta resistência. Aqui foi utilizado, então, o A572, grau 65. Agora, partindo aqui para o nosso segundo case, é um edifício em Belo Horizonte, né, perto de Belo Horizonte, Nova Lima, Minas Gerais, que é hoje o edifício de estrutura metálica mista mais alto do Brasil. Aqui temos a ficha técnica concebido pela Dávila Arquitetura, também o fabricante, nesse caso, a Codeme, construtora Caparaó. Ele também utilizou aços de alta resistência e este também é um edifício com certificação ambiental LEED Gold. A gente destaca aqui, então, nessa figura, né, um edifício de 172 metros de altura, incluindo aqui 8 subsolos, com um núcleo rígido de concreto, e destacamos aqui um outro desafio imposto aqui pela arquitetura, que são esses pilares inclinados do 8º ao 14º pavimento. E esse edifício ganhou aqui o Prêmio Talento de Edificações em 2019. Destacamos também, então, aqui mostrando, né, a fase de montagem, então o núcleo rígido em concreto armado sempre à frente aqui da montagem da estrutura metálica, que nesse caso ela foi ocorrendo a cada 12 metros, e depois havia o preenchimento dessa estrutura, né, com concreto, esses pilares circulares, tubulares, eram preenchidos com concreto, e a montagem das lajes steel deck, né, se deu de 5 a 6 lajes mês, então aqui demonstrando a produtividade desse tipo de estrutura. E partindo agora aqui para o nosso último case, que é o Instituto Moreira Salles Paulista. Esse instituto foi concebido aqui pelos arquitetos Andrade Moretin. Ele é fruto de um concurso de arquitetura, e eu vou me alongar um pouquinho aqui nas questões arquitetônicas, porque elas demonstram bem, né, esse casamento entre o uso do aço e como ele pode responder a essas questões arquitetônicas. Esse projeto estrutural foi a concepção do engenheiro Iopanã Rabelo, e o fabricante de estruturas, aqui nesse caso, foi a Eleve. Esse projeto também conta com aços de alta resistência. Esse edifício está na Avenida Paulista, assim, uma região de muito tráfego em São Paulo, e aqui, né, nessa foto, que é uma foto da maquete, essa maquete participou do concurso, né, entre os arquitetos que venceram aqui, vencido pelo Andrade Moretin. A gente já vê os desafios que essa obra, né, a construção dessa obra representava. Então, primeiro, Avenida Paulista, alto tráfego, isso ainda estava aqui na frente de uma via subterrânea que a Paulista tem nesse ponto, né? A gente vê aqui esses furos, que é a ventilação dessa via. Ainda, desculpa, aqui embaixo ainda tem vias de metrô, né? E a gente tem uma calçada estreita. Então, esse edifício ele teve que ser em aço para conseguir, né, dar conta desses desafios. E aí a gente entra agora aqui numa questão de como a arquitetura resolveu isso, né? Então, havia uma calçada estreita, então existe uma permeabilidade aqui no térreo, né, convidando o transeunte a entrar no edifício. Depois que o transeunte entra no edifício, ele é convidado aqui a subir as escadas rolantes e acessando uma praça, então, que está aqui a 15 metros do térreo. A gente vê aqui
essa praça, né? Isso é dado um tratamento de praça, ela é aberta e esse edifício é bastante translúcido, ele abre quase como uma varanda sobre a Avenida Paulista. A gente vê aqui, né, essa varanda vendo a via e esse tratamento, né, muito transparente, translúcido, onde a fachada ela não está mais amarrada às lajes, né? E isso é tratado de maneira independente, com os fechamentos das áreas internas, esses volumes internos. Então, isso fica aqui evidente nessa foto à esquerda, né, onde a gente vê olhando então para cima dessa praça, você vê então a fachada solta do edifício, a circulação, então todas essas funções do edifício, né, esses subsistemas, eles estão colocados de maneira bastante independente, como se fosse isso possível, né, uns dos outros. E como resultado, a gente tem esse edifício, então, como se fosse uma lanterna, né, valorizando assim a avenida, o espaço urbano. Falando então agora do partido estrutural, né, a gente já vê aqui que ele teve que vencer, então, como já citei, né, essa via subterrânea, a questão do metrô, e esse partido estrutural, então, ele utiliza aqui dessas mega treliças que estão sustentando aqui áreas expositivas, aqui essa área onde tem uma diferença de pé direito, que é o auditório. E esse esquema deixa isso mais claro, né? Como essas mega treliças que vencem um vão de 25 metros, elas atuam em relação a esse núcleo de concreto, núcleo rígido de concreto. Nesse caso, o núcleo é excêntrico, né? A planta, diferente dos casos anteriores que a gente viu. Destaco também que aqui a gente está com uma estrutura metálica não mista, né? Aqui a gente tem o aço, toda essa mega treliça em aço atuando aqui junto com o núcleo, mas não é uma estrutura mista, esses pilares não foram preenchidos. E então vencendo aqui aos desafios, porque esses pisos, eles são áreas expositivas, então eles foram dimensionados para receber grandes cargas de exposições que podem variar bastante aí na utilização do edifício. Então, aqui a gente destaca aqui o uso de aço de alta resistência, o ASTM A572, proporcionou a redução das seções, né, dos elementos estruturais, a maior flexibilidade para a arquitetura, com a obtenção de espaços mais amplos, maiores vãos e maiores pés direitos. E chegando aqui às nossas considerações finais, eu busquei falar mais rapidamente para a gente deixar um tempo para perguntas, né? Eu trago aqui que a construção industrializada em aço, ela responde aos desafios da sustentabilidade, como a questão da desmaterialização da construção e os menores impactos, tanto na fase de construção, de operação e no final da vida útil do edifício. Assinalamos também aqui a maturidade da cadeia produtiva da construção em aço brasileira, né, mostrando aqui o fornecimento de aços de alta qualidade e o desempenho ambiental da siderurgia brasileira, a competência dos fabricantes de estruturas e a competência da concepção, né, mostrando aqui, destacando o trabalho dos projetistas estruturais, dos arquitetos e dos envolvidos, são muitas disciplinas, né? A gente cita aqui os projetistas estruturais e os arquitetos, mas todos esses projetos que a gente citou são projetos integrados, onde a participação de equipes multidisciplinares é fundamental, como já adiantou o professor Luiz Simões. E destacamos, por fim, os aços de alta resistência trazem ganhos econômicos em função do menor peso e do melhor desempenho da estrutura.
Então é isso, eu continuo aqui à disposição, agradeço a atenção de todos e ficamos aqui à disposição para o nosso debate. Muito obrigado, Silvia. Nós que agradecemos. Palestra também muito clara, com números interessantes e relevantes para a gente aqui no Brasil. Os casos muito bem selecionados, muito interessante. Obrigado. Eu quero te incentivar a colocar as perguntas para a gente iniciar aqui agora essa sessão de perguntas e respostas. Você pode ir publicando, você pode ir mandando a sua pergunta que eu vou publicando aqui. E, se possível, coloca na frente para quem que você está destinando a pergunta, tá bom? Eu vou iniciar aqui, para a gente ouvir mais ainda, ter a oportunidade de ouvir mais ainda os nossos convidados, com uma pergunta aqui a respeito de construção modular, do Marcos Stewart, que eu vou emendar com uma outra que eu tinha feito aqui, porque está na mesma linha. E eu queria que os nossos dois palestrantes respondessem. Qual o maior desafio para a adoção mais rápida de construções modulares no Brasil? As vantagens são bem claras, mas o custo da obra é competitivo? Eu complementaria aqui essa pergunta, dizendo que o que é necessário para a adoção, né, de chassis metálicos para soluções de módulos tridimensionais, principalmente pensando no mercado imobiliário, que é o grande mercado-alvo aí do setor da construção. Então, tentando responder as duas perguntas em uma, por favor, podemos começar com o professor Simões. Bom, muito obrigado. Naturalmente que eu a resposta a esta pergunta precisa de um conhecimento profundo de toda a fileira no Brasil, que eu naturalmente não tenho, mas eu diria que o desafio, o fator principal começa no princípio, passa o pleonasmo, isto é preciso que as equipas de projetistas dominem as soluções para que elas possam aparecer, porque senão nem sequer aparecem em cima da mesa. Pronto. Naturalmente que depois é necessário que existam empresas que se especializem em várias componentes, vários aspectos, para que toda a cadeia possa funcionar. Mas primeiro é preciso que apareça negócio. E esse negócio tem que aparecer a partir dos projetistas e dos promotores, que são convencidos pelos projetistas, que lhes vão demonstrar, numa lógica holística, as vantagens de adotar uma solução modular versus uma solução mais tradicional, ou seja, continuar a fazer da mesma forma que faziam até agora, que tem sempre uma vantagem. O risco aí é conhecido, não é? E, portanto, para os investidores estarem disponíveis a assumir o risco de mudar, têm que ter essa confiança de toda a fileira de que podem fazer esses investimentos com um risco controlado. Professor Simões, pensando na sua realidade na Europa, a adoção de módulos tridimensionais em aço tem sido uma opção viável para a construção imobiliária? É uma situação, tem múltiplas facetas. Em primeiro lugar, a construção com módulos 3D tem uma limitação, e a limitação é a limitação do transporte, porque nós transportamos por volume, e se transportamos 3D, vai tudo acabado, mas eu tenho que ter a minha usina, tem uma distância máxima. Portanto, aqui considera-se que o raio máximo é de 600 km. Pronto, portanto, mais de 600 km não é competitivo, o que coloca algumas limitações. E daí, a construção modular 3D estar muito focada em aplicações específicas. Residências de estudantes, hotéis. Portanto, há aqui uma tipificação, e uma tipificação também bastante própria, isto é, edifícios com núcleos em concreto rígidos, e depois os módulos não têm que garantir a resistência às ações laterais, porque essa é garantida pelos núcleos em concreto, porque estão otimizadas para essa função. Bom, portanto, depois há um segundo conjunto, que eu vou chamar ao nível do módulo, como o WC ou
um compartimento, isso aí há empresas especializadas que exportam, e aí já exportam para muito mais, para todo o mundo, digamos assim, porque já estamos a falar de dimensões mais contidas. Na minha opinião, a generalização como alternativa, digamos, de massa para a construção tradicional passa pela construção em que não é em módulos 3D, mas painéis. Painéis, mas que têm que evoluir para estar completamente infraestruturados. Portanto, o trade-off é, eu não vou só levar a estrutura, eu vou levar a estrutura, o acabamento, provavelmente a instalação elétrica também já vai colocada no painel e eu ganho aí tempo e qualidade. Interessante. Silvia, a gente quer te ouvir nisso também. Eu acho que o principal já foi dito, mas eu completo, né, que eu acho que esse tipo de construção, a construção modular, ela vem também ajudar no nosso desafio à questão da produtividade, né? A gente tem que pensar que o Brasil tem um duplo gap na produtividade, né? O Brasil tem uma baixa produtividade como um todo, né? A gente tem aqui exemplos de grande produtividade, como a agricultura, mas a nossa, no segmento de construção, a produtividade é baixa, né? Então, a gente tem um duplo gap, que é a produtividade brasileira e a produtividade na construção. Então, todo tipo de construção industrializada e construção modular, isso vai ajudar-nos a vencer esses desafios, né, de produtividade. E também a questão que começamos a vivenciar agora, que é de falta de mão de obra, né? Então, quanto mais a gente tirar a mão de obra do canteiro, que é sempre uma mão de obra itinerante, que vai seguindo os empreendimentos, e levar isso para a indústria, estamos ajudando também essa questão. E temos visto aí recentemente, então, a resposta da construção modular com hospitais, né, em função até da pandemia, eles teve um avanço nisso, e também existe a questão também desse desafio da área habitacional, de fazer módulos habitacionais, né? Isso existe um mercado que demanda por isso, é bastante interessante. Mas a gente sabe que os desafios são também garantir o desempenho, né? Que essa construção aí tenha desempenho estrutural, de estanqueidade, de desempenho acústico, térmico. Então, eu acho que essas buscas aí por maiores pesquisas, né, que a universidade apoie isso, que todas as associações, alianças estejam envolvidas, vai facilitar esse processo. Muito bom. Então, tem chegado bastante perguntas aqui. Eu queria direcionar essa para o professor Luiz Simões, que está diretamente direcionada para ela. Eu vou ler, professor, porque ela tá elaborada de maneira bastante extensa. Nos dias atuais, uma concepção estrutural dita otimizada é aquela que tem um custo mais baixo, economicamente falando. O senhor vê uma mudança nessa filosofia devido à emergência climática, no sentido de que uma concepção estrutural dita ótima será aquela com menor emissões de CO2 equivalente? O senhor poderia falar rapidamente sobre o Virtual Design Platform que sua equipe desenvolve na Universidade de Coimbra, na qual é possível otimizar o lançamento estrutural, tendo como objetivo minorar as emissões de CO2? Essa é do José Humberto Matias de Paula Filho. José, um abraço. Em primeiro lugar, a concepção, eu queria fazer uma ressalva. A concepção estrutural otimizada tem que ser otimizada no contexto do ciclo de vida, não é no contexto do material, dos quilos de aço. A otimização de quilos de aço provavelmente conduz a uma solução mais cara e menos eficiente, porque toda a componente depois de fabricação, do peso das ligações é muito importante. Se eu otimizar demais, gasto depois o resto
nas ligações, por exemplo, e portanto não é... Portanto, quando falamos em concepção estrutural otimizada, é numa lógica de ciclo de vida que incorpora a parte de construção e todas as operações necessárias e logicamente, também a parte de operação e de fim de vida também devem ser cada vez mais contabilizadas. Os impactos das alterações climáticas devem ser previstos hoje em dia nessa tal concepção estrutural otimizada. Isto é, eu já não posso dar ao luxo de dizer eu vou fazer o meu projeto, o meu empreendimento a pensar que tenho uns mapas de vento que são os de hoje, que tenho umas amplitudes de temperatura ou de umidades que são as de hoje. Não, eu tenho que olhar para todas as previsões Porquê? Porque os edifícios têm uma vida útil muito longa. Eu tenho que olhar para as previsões do IPCC, por exemplo, e incorporar mais digamos, um load case, uma combinação de ações, que é a evolução que as ações vão potencialmente ter ao longo da vida útil do edifício. E aí sim é que eu vou chegar à solução otimizada, mesmo incorporando aquilo que vão ser os efeitos das alterações climáticas nos próximos 50 ou 100 anos. Bom, depois, José, Virtual Design, eu gostava de dizer muita coisa, mas o José conhece muito daquilo que nós fazemos, fruto das nossas colaborações com a ArcelorMittal. De qualquer maneira, o que é importante aqui é dar ferramentas que permitam que os decisores tomem as decisões o mais cedo possível. Eu acho que isso toda a gente sabe, que eu melhoro, eu otimizo a minha solução se tomar a decisão, se tiver a capacidade de comparar alternativas muito cedo. Se eu tomo decisões, depois o meu potencial de otimização já está muito limitado e, portanto, isto significa que nós temos de ter ferramentas, as tais ferramentas de Virtual Design, que nos permitam avaliar muito rapidamente, porque não podemos investir em múltiplas soluções no início de forma muito grande, senão e dar respostas aos investidores para eles tomarem as melhores decisões. E aí sim vamos ser conduzidos aos melhores resultados. E nós temos desenvolvido muitas ferramentas em diversos contextos, aqui na Universidade de Coimbra e no ISIS, para tentar dar resposta a este desafio. Muito bom, excelente. Realmente é uma questão bastante ampla e precisa ser visto não apenas no aspecto da concepção e da construção. O edifício tem que ser visto ao longo de todo o seu ciclo de vida, né? A pergunta do Hermano Cardoso, professor Luiz, eu vou ler também. Muito interessante em saber que essa pergunta é interessante, que vai dar a oportunidade da gente talvez desmistificar um pouco essa questão. Muito interessante saber que o aço de alta resistência pode contribuir para as diminuições de gás carbônico e promover estruturas mais leves. Contudo, o aço de alta resistência apresenta uma dutilidade menor em relação ao aço comum. Isso pode ser um problema em alguns casos? O aço de alta resistência é menos dúctil mesmo, professor? Bom, eu devo dizer que o projeto que nos slides em que eu falei sobre aço de alta resistência, eu disse que aquilo era o resultado de um projeto europeu em que nós trabalhámos a componente da resistência à flambagem. Tivemos parceiros que trabalharam, neste caso a Universidade de Aachen, na Alemanha, que trabalhou especificamente a questão da dutilidade. E o Imperial College, que trabalhou a questão do dimensionamento de plástico. E o que eu posso dizer é que, primeiro, estamos hoje em condições de dizer que é possível fazer dimensionamento de plástico com aço de alta resistência S690. Portanto, é óbvio que se fizermos um ensaio de atração, vamos ter, tipicamente, um bocadinho menos de alongamento na ruptura para um aço 690. No entanto, a resiliência a tenacidade do material é melhorada porque também temos espessuras mais pequenas e, portanto, no cômputo geral, podemos dizer que isso não é um fator limitativo, o facto de ter um pouco menos de utilidade quando avaliada numa lógica de ensaio de tração. Pelo contrário, o comportamento
a seguir a atingir o limite elástico, acaba por ser um pouco mais favorável. Parece um pouco estranho, mas estas foram as conclusões precisamente do projeto em que trabalhámos. Eu talvez dissesse só mais uma coisa, que é um dos problemas do aço de alta resistência, e esse sim obriga a pensar as coisas de outra maneira. O maior problema é como nós temos menos material, vamos ter um problema de maior deformação. Esse sim, e isso precisa de concessões mais inteligentes, alternativas. Interessante, a resposta bem interessante. Normalmente a relação mais importante para o engenheiro de estruturas é a relação entre limite de ruptura e limite de escoamento, que define exatamente o encruamento, como o professor citou. O aço de alta resistência, não só em função desses scores, desses dois valores que definem essa razão de proporção, ele tem uma microestrutura também que é favorável à dutilidade, né? Ou, por exemplo, falando de microestrutura, né, do material, o refinamento de grão promovido pelo uso de microligantes, ele ajuda muito no trabalho da energia que esse material vai ter que absorver quando está se deformando, sem que haja a ruptura frágil, né? Então, interessante. Assim, a gente tem tentado levar, de uma maneira geral, a ideia de que, sim, aço de alta resistência não tem problema de dutilidade e pode ser, inclusive, utilizado em estruturas com cargas cíclicas, né? Deve-se. O Alisson Acioli, professor, está perguntando quando que teremos o acesso aos manuais de dimensionamento que o senhor citou na apresentação. Há um que já está disponível há vários anos, que é, digamos, a tradução adaptada por colegas da UERJ, do professor Velasco, do manual de dimensionamento, que corresponde mais ou menos ao dimensionamento de estruturas em aço, a parte geral, dimensionamento de vigas, colunas, esse está desde 2016. Neste momento eu posso dizer que está pronto, portanto agora vai ter um processo só de revisão e depois de produção, o manual para vigas de alma cheia, que foi trabalhado no Brasil pelo professor Facuri. Portanto, acabei de ter essa informação hoje, que ele acabou, digamos, o trabalho de tradução e adaptação. E o de ligações estará em 2022. Aliás, um grande abraço ao professor Ricardo Facuri, grande figura de grande importância também para a normatização, disseminação e uso do aço na construção. Silvia, tem uma pergunta aqui para você, que é a seguinte: o aço e as estruturas metálicas, elas possuem um grande potencial de reutilização, como você tão bem e o professor Simões colocaram, e também de facilidade na desconstrução. Será que as empresas construtoras ou as montadoras de estruturas têm lançado mão desse benefício aqui no Brasil? Isso tem sido uma vantagem competitiva ou não? O que você tem visto? Eu acho que isso vai ser cada vez mais uma vantagem competitiva, né? Pensando aqui em toda a questão que a gente colocou de necessidade de produtividade, de necessidade de resposta aqui de ciclo de vida dos edifícios, e acho que tem mais uma questão também, né, que o professor Simões citou, que é a questão de resiliência, né? Nós vamos precisar cada vez mais de construções mais resilientes em função de todas, né, das mudanças climáticas. As chuvas serão cada vez mais fortes, as secas, todas essas questões. Então, se de um lado a gente precisa de edifícios cada vez mais resilientes, temos também que estar preparados para edifícios que podem mudar de uso, né? Um edifício hoje que tem um uso, que amanhã possa ter um outro uso e ser facilmente adaptável, e edifícios que podem ser desmontados e montados com outros usos em outros locais, né? Então, acho que fica difícil a gente separar, a gente está precisando de avançar em todas essas questões ao mesmo tempo. Eu acho que os desafios são grandes. Foi muito interessante ver na palestra do professor Luiz Simões o Inno 3D Joints, né, essa solução de plug and play que facilita a reutilização e a desmontagem, muito interessante, muito interessante. Tem aqui tá anônimo, né? Aos palestrantes de uma maneira geral, mas assim, como a primeira parte da pergunta fala do Brasil, então eu vou direcionar para a Silvia também.
É uma pergunta bastante recorrente, Silvia. Você já deve ter respondido ela algumas vezes, mas talvez seja sempre interessante trazer isso de volta, né? Para poder esclarecer. O que podemos fazer para melhor disseminar novos sistemas construtivos? Eu imagino que ele está dizendo que sejam pré-fabricados de sua essência ou mais tecnológicos, com toda essa cultura do concreto e mão de obra deficiente no Brasil. Não sei se eu entendi bem a questão, como a gente fazer para disseminar os novos sistemas construtivos. Eu acho que as entidades, né, têm que estar bem preparadas para mostrar isso através de publicações, através, a gente tem aqui as redes sociais, né? Hoje a comunicação é muito fácil e a gente precisa aprender a utilizar isso. Eu acho que em parcerias também com as universidades, né, com a academia, esse conhecimento que surge aí do lado da prática, né, dos fabricantes, dos projetistas e do lado da universidade, eles têm que estar se conversando, tá bem balanceados, e as entidades, né, por exemplo, como o CBCA, ele também tem que ajudar a CBCA, a ABM, a BES, aí todas as entidades, né, que atuam na construção civil, elas têm que estar prontas aí para difundir esses conhecimentos, né, de maneira a se integrar essas práticas e esses procedimentos. Espero ter respondido a questão. Sim, com certeza. O Bruno Henrique, ele se coloca aqui como engenheiro metalurgista, interessante. Seria possível apresentar mais detalhes a respeito da vantagem de utilização do aço de alta resistência? Por exemplo, qual seria o percentual de redução das espessuras das peças construídas com aços, ele colocou aqui HSS, né, que é a sigla para aço de alta resistência? Talvez a pergunta vá mais no sentido de como tornar mais acessível à comunidade técnica de uma maneira geral, de maneira quantitativa, essas vantagens, né? A gente citou aqui os manuais, todo o trabalho que é feito, muitas vezes da academia para o setor e para a indústria, mas vem alguma coisa mais na mente de vocês que talvez possa ser implantado para poder aproximar e facilitar o entendimento das pessoas? Eu citaria também o trabalho dos próprios projetistas estruturais, né? Um projetista estrutural, ele é capaz de demonstrar aí no dimensionamento qual que é o ganho em cada caso, né? Então, isso é um trabalho que é dimensionado, que é calculado e que é demonstrado. Eu acho que, porque aí a gente vai para uma resposta caso a caso, né? E depois tem todos os artigos, já temos aí diversos artigos publicados que mostram esses ganhos. Isso também acontece em outras indústrias, né? A gente cita aqui indústria automobilística, também acontece esse ganho, eles são demonstrados, né? E aí passo agora para o professor Simões. Obrigado. Não, eu acho que para complementar, eu acho que aqui o problema fundamental é de encontrar a informação. Por exemplo, voltando ao nosso projeto. O professor parece ter congelado para mim aqui. Sim, aqui também travou, infelizmente. Aqui também. Ele certamente vai estar voltando aqui. Tem uma pergunta aqui, Silvia, deixa eu ir fazendo ela então, enquanto o professor volta, que é do Ricardo, que diz respeito, a gente tem o professor Simões, que está atrelado à universidade, mas na Europa, né? A pergunta está voltada mais aqui para o Brasil. A construção industrializada já é uma realidade no Brasil, então, por que Professor, o senhor quer complementar a sua resposta? O senhor está mudo, Eu peço desculpa, mas caiu a ligação e pronto, eu liguei de novo. Mas está voltou rapidinho. Sim, eu estava a dizer que no projeto que fizemos havia uma componente precisamente de disseminação e de ajuda à utilização. E, portanto, respondendo diretamente ao Bruno Henriques,
nós desenvolvemos ferramentas online que ele pode utilizar para fazer exatamente o que pretende, ou seja, ir lá, dimensionar, experimentar, ver o que é que dá utilizando S355, o que é que dá utilizando S690 e chegar a... Isso foi feito porque nós, na própria equipa do projeto, tínhamos também uma empresa, um consultor, um projetista, que foi quem validou toda essa... Portanto, desenvolvemos as ferramentas e foram validadas em contexto real com projetos reais, precisamente para se tentar perceber quando é que vale a pena utilizar alta resistência e se calhar, e há situações em que se calhar não vale a pena, a menos que tenha que dar uma volta grande à solução. E, portanto, há em muitas ferramentas gratuitas disponíveis para fazer esse trabalho. O mais difícil é conseguirmos juntar a informação e acedê-la e saber onde a encontrar. Mas neste caso concreto, eu posso enviar depois a posteriori o link para ter acesso a essas ferramentas gratuitas, como disse. Sim, muitas vezes são ferramentas usadas numa fase de pré-dimensionamento, né, professora, onde o projetista, quem está ali nessa fase de conceituação e concepção quer tomar um partido, né, e elas ajudam muito realmente. Professor, tem uma pergunta aqui que eu queria fazer para o senhor. O senhor, na apresentação do senhor, o senhor citou ali no slide, eu pude ler, o Strobe. O Strobe foi um trabalho muito bem feito ali na Europa, que agregou uma série de profissionais, acadêmicos, pesquisadores, no sentido de mostrar ou de criar-se um manual de uso do aço de alta resistência nas suas particularidades. A pergunta que eu queria fazer para o senhor é qual que é o passo seguinte que está sendo dado em direção à normativa, ao Eurocode 3, no caso de vocês, no sentido de provocar e promover as mudanças que o Strobe proporcionou, até se o senhor puder explicar um pouquinho do Strobe para o pessoal que está ouvindo, e eu traria essa pergunta assim, quais seriam os desdobramentos disso para países como o Brasil, que utilizam a filosofia normativa do Eurocode 3, que no caso da nossa 8800, dá para, uma vez que isso tenha sido feito sucesso no sentido de se transformar em revisão de norma, existe uma possibilidade de cooperação ou de conexão com outros países que usam a mesma filosofia do Eurocode 3? Bom, primeiro, o Strobe foi um projeto europeu, portanto, que teve estes parceiros, teve também o Steel Construction Institute, teve a Dillinger, e que, portanto, tentou precisamente criar a base científica para melhorar as regras de dimensionamento para aço de alta resistência sobre estes vários pontos de vista. O que é que está a acontecer agora em termos de norma, de Eurocódigo 3? Nós estamos num processo de revisão formal da norma. E, neste momento, na próxima reunião, em março de 2022, eu fiquei de apresentar uma proposta de amendment para corrigir aspectos que são relativos ao aço de alta resistência, aço de alta resistência até S700, que okay, passaram para a norma geral, passaram para a parte 1.1. Nós temos outro, e portanto, esses vão ser incorporados já como uma... Vai ser feita uma alteração, tem que cumprir um certo formalismo, porque a revisão da norma só vai estar disponível daqui lá para 2024, 2025. E, portanto, quando aparecer, já aparece com esta revisão, que vai ser introduzida, como disse, em março de 2022. Paralelamente, temos uma parte específica para aços com classe superior a S700 até S960. Essa está ainda em elaboração. E nessa está ainda em aberto o que é que evidências científicas é que existem, o que é que podemos fazer relativamente a isso. Portanto, outro aspecto em que ainda é preciso fazer trabalho tem que ver com orientações mais específicas para as ligações com aço de alta resistência. Aí sim, ainda há trabalho de desenvolvimento a fazer e é uma prioridade para nós e nós estamos muito envolvidos a desenvolver trabalho no domínio das ligações com aço de alta resistência até S700 ou até S960. Como é que isso pode ser trazido? Eu acho que essa é a parte fácil. Porquê? Porque nós temos
nos comitês técnicos do SCCS, eles são abertos a quem estiver interessado, temos vários brasileiros que participam em comitês técnicos e, portanto, têm acesso em primeira mão à informação ao background técnico que serviu de base para a revisão da norma dos Eurocódigos. Portanto, e muitos desses colegas brasileiros, eles participam nos comitês da norma brasileira. Portanto, eu diria que a transferência é fácil. A única coisa que eu posso dizer é que eu farei todo o possível para ajudar a quem quiser participar no comitê técnico a o apresentar e conseguir que ele possa integrar um comitê técnico para ter acesso direto a esse tipo de informação. Porque eu acho que a partilha aberta da informação é aquilo que faz mudar o mundo e nós precisamos trabalhar todos em conjunto. Como disse, as parcerias são a chave da solução dos nossos problemas, é trabalharmos em equipa. Muito bom, muito bom. Fica aí o convite, né, para o pessoal da universidade que está nos ouvindo hoje. E eu tenho certeza que essa porta sempre esteve aberta, né? Os projetos de parceria com a Universidade de Coimbra e com universidades europeias têm sido bastante intensos em relação ao Brasil, mas esse trabalho especificamente trouxe luz a muita coisa interessante quanto àquilo que tudo era colocado tudo numa mesma condição, debaixo do mesmo critério, independente da resistência do aço. E esse grupo pôde mostrar que o aço de alta resistência ele oferece vantagens que podem ser expressos em mudanças normativas que muitas vezes são conservadoras para esse tipo de aço. Interessante. Sim, Silvia, você ia comentar? Eu gostaria de comentar que vai entrar em revisão, né, a norma 8800, né, já foi solicitada a reativação da comissão de revisão. Então, eu acho que é a hora de trazer à luz, né, todas essas questões. As normas, elas têm que ser revisadas, né, isso é dinâmico, o conhecimento ele vai crescendo e então ele tem que ser refletido pelas normas. Então, a gente teve também recentemente a aprovação da norma brasileira de dimensionamento de pontes e agora vai entrar em revisão a 8800. Perfeito, Silvia. É isso mesmo. Ótima intervenção. Tem uma pergunta que eu achei muito interessante, a parte que o professor Luiz Simões trouxe sobre a questão do cálculo do EPD e como que isso é relevante, como, de novo, né, que se fala em aço, mas não se diferencia as classes de resistência. Mas ali, pensando no estágio A3, professor, para o cálculo do EPD, que trata da fase de manufatura, e certamente essa fase engloba a fase de projeto de engenharia, certo? O senhor acredita que os projetistas e engenheiros de estrutura estão cientes do quanto que um chamado Lean Design, né, utilizando o aço de alta resistência, pode contribuir para a redução das emissões nessa fase? Ou seja, vamos tentar aproveitar, tirar partido do aço de alta resistência para que na fase A3 eu consiga diminuir as emissões e mostrar isso, né? Não posso estar mais de acordo, porque eu introduzi. Portanto, eu acho muito importante que os projetistas tenham uma operacionalidade razoável no domínio da quantificação dos impactos e de uma avaliação de sustentabilidade. Naturalmente não têm que ser peritos, mas têm que estar suficientemente sensibilizados para perceber como é que podem intervir de forma eficiente. E, portanto, eu devo dizer que desde há mais de 10 anos, que no meu curso de estruturas metálicas base para a graduação, as minhas primeiras aulas é sobre avaliação de sustentabilidade. Portanto, não é dizer como é que eu calculo uma coluna, uma viga, vejam, isto é importante e isto é o que está em cima da mesa, precisamente para as pessoas ficarem sensibilizadas para esse problema e saberem como interagir com os especialistas que, eventualmente, depois, em determinadas fases, terão que intervir de uma maneira muito mais profunda. Portanto, eu acho que é muito importante que essa sensibilização seja feita, neste caso, com todos os estruturalistas, com os arquitetos, todos estarem sensibilizados de uma forma em que possam perceber como é que as suas decisões afetam esse resultado.
É interessante, a gente tem acompanhado o mercado da construção norte-americana e eu não sei, vocês devem ter já visto, e o ASCE, que é o American Society of Civil Engineers, eles firmaram um commitment, 2030 commitment, entre todos os engenheiros de estruturas associados ao ASCE, que até 2030 os seus projetos, nós não estamos falando de material e nem do uso da operação do edifício, os projetos sejam projetos que demandem, que orientem e que conduzam o processo à neutralização do carbono. Isso é muito interessante. O AIA, que é o American Institute of Architects, também está na mesma linha. Eu não sei, professor, se existe algum movimento assim já estruturado e organizado na Europa, e se você sabe de algo assim também aqui no Brasil, Silvio. Eu devo dizer que, portanto, os eurocódigos surgem como uma consequência do regulamento dos produtos da construção, que eu mencionei também na minha apresentação. E a revisão, a transformação da diretiva dos produtos da construção em regulamento de produtos da construção, que ocorreu em 2012, se não me engano, fez uma alteração muito significativa. Acrescentou um requisito básico adicional, que foi incluir a sustentabilidade como um requisito que tem que ser comprovado em cada projeto. Portanto, isto é de alto nível, porque o regulamento é uma legislação que tem um, digamos, é muito mais, é de cumprimento obrigatório em qualquer Estado-membro, enquanto que as diretivas às vezes têm umas nuances, os regulamentos têm que ser cumpridos. E esse requisito surgiu. E tem havido muito trabalho, eu devo dizer que nós temos tido aqui uma intervenção preponderante nisso, em como transformar a avaliação da sustentabilidade de forma prática num requisito que passa a ser mais uma condição que é verificada em qualquer projeto de estruturas, no Eurocódigo. E existem propostas, têm sido feitas, veiculadas através do JRC, que é um laboratório da Comissão Europeia, precisamente para a introdução de um estado limite de sustentabilidade. Olha só que interessante. Na Europa também tem havido, quer dizer, em termos legais, em termos obrigatórios, existe também esta prescrição de ter que fazer esse tipo de avaliação. Muito interessante. Nós já temos o SLS, que é Serviceability, vamos ter o Sustainability também, né? Muito legal. Exatamente. E o senhor falou qual é o órgão emissor dessa regulação, desse regulamento, que fala sobre isso? É a própria Comissão Europeia, portanto, isso é o Parlamento Europeu. Isto é uma lei europeia que se sobrepõe às leis nacionais. Entendi. Nós temos que cumprir obrigatoriamente, que garante duas coisas, não é só isso, e garante também a livre circulação de produtos, porque as barreiras que os países tentam impor às vezes, pronto, há algum protecionismo natural e esse regulamento tende precisamente quebrar todas essas barreiras. Muito bom. Eu queria trazer uma pergunta aqui, talvez a última. Gostaria também de só completar aqui uma questão, né, que isso é muito importante, né? A declaração ambiental de produtos e a avaliação da sustentabilidade, né? Ela é muito importante porque ao se especificar os projetos, os subsistemas, né? Isso não se dá somente nas estruturas, mas a gente vai ver isso em produtos para fachadas, em produtos de cobertura, para todos os subsistemas da construção. E aí a indústria brasileira já apresenta, já tem algumas empresas que têm suas declarações ambientais de produtos, né, estabelecidas, mas eu acho ainda, né, é necessário se estabelecer uma base aqui no Brasil, porque tem diferentes estágios aqui de declarações ambientais de produtos, empresas que respondem de forma super completa e outras. Então, para consolidar esses esforços, está surgindo um movimento, até com a ajuda da União Europeia, que é o CIPAC, né, onde tem a participação do professor Vanderlei John, né? Então, mais uma vez, essa integração aqui da academia com as ações das indústrias. Então, a gente está vendo esse movimento se consolidando agora, porque a declaração ambiental de produto ela é a ferramenta
que vai ajudar na especificação, né? E isso vai se compor também com o BIM, quer dizer, então a gente vai ver isso aliado ao BIM em plataformas, então, que definem toda essa questão de sustentabilidade e que vai ser demonstrada ao longo de todo o ciclo de vida do edifício. Legal, Silvia, legal você ter trazido essa informação em relação ao Brasil, interessante. Eu não sabia dessa cooperação e dessa iniciativa, muito legal. Nós temos 13 minutos para finalizar, eu vou fazer mais uma pergunta antes de passar de volta para a organização, para ambos, começando pela Silvia, que é uma pergunta também recorrente, mas, de novo, a gente sempre constrói, coloca um tijolinho a mais cada vez que a gente volta, né? Os projetistas, os engenheiros de estrutura, nessas alturas, estão ouvindo a gente, está pensando, ok, eu já tive acesso a materiais que mostram a vantagem do uso de alta resistência nos meus projetos, mas eu tenho, muitas vezes, encontro problemas de disponibilidade, né? Quer dizer, aí você tem aquela situação, que é bastante típica, né? O mercado não usa porque não há disponibilidade de prateleira, como a gente costuma chamar. A indústria não coloca na prateleira porque o mercado não usa, então você fica naquela volta. Como resolver esse impasse? Como é que isso, a realidade disso na Europa, professor, e aqui no Brasil, Silvia? Quer começar, Silvia? Eu acho que, de fato, assim, né, esse problema acontece, né, de encontrar, mas eu acho que hoje a cadeia produtiva ela está mais preparada para isso, né? As siderúrgicas estão colocando, estabelecendo gerências que estão tratando dessa questão, né, de se aproximar do consumidor final, né? Porque essa cadeia de distribuição antes era tornava isso distante, a produção do consumidor final. Hoje existe um esforço de estabelecer essa ligação de forma mais fácil, e eu acho que até as próprias entidades, né, têm que disponibilizar essa informação através de, por exemplo, como penso numa ação do CBCA, o Guia da Construção em Aço, que vai explicitar as empresas, essa cadeia produtiva, de maneira a colocar também, não só a siderúrgica, mas o distribuidor, o beneficiador, mais perto do consumidor. Eu acho que esse esforço tem que aumentar, é um esforço coletivo, e eu acho que também o CBCA está aí para unir essas pontas e para ouvir essa voz, né, quando ele me encontra, de ajudar a ligar esses pontos. Eu penso, vamos pôr as coisas da seguinte maneira. Vamos aqui partir do princípio que temos projetistas que dominam, sabem, não têm problema em utilizar, sabem, e portanto temos um problema de disponibilidade de produto, que é real. Pronto. Agora, o que é que nós temos? Temos, em primeiro lugar, uma evolução muito significativa e rápida para a produção on demand. Ou seja, hoje em dia, cada vez mais, as siderurgias só produzem depois de receber a encomenda. E, portanto, é como os automóveis. Eu escolho o modelo, escolho os acabamentos e depois eles dizem, olha, na semana tal vai começar a ser produzido. Isso está a começar a ser cada vez mais generalizado também no setor siderúrgico, pelo menos na Europa. Pronto. Isso vai permitir, de alguma forma, regular a oferta e a procura. Mas tem que haver um fator externo. E o fator externo é a componente ambiental. Porque hoje em dia, começando do norte da Europa para o sul da Europa, porque pronto, são sempre os países que são mais rápidos a implementar as políticas coletivas, hoje em dia, em qualquer obra, em concurso público, é preciso garantir a performance ambiental. E o que é que está a acontecer? Eu garanto em fase de concurso, mas o que acontece agora é que o mercado começa a verificar se, além de eu prometer na fase de concurso, se depois, efetivamente, eu utilizo o que prometi, quando vou efetivamente executar. E tem havido em vários países europeus
muitos processos, começa a haver processos em tribunal, porque eu ganho com uma promessa e depois substituo por outra coisa. Mas o concorrente que perdeu está atento, e isso passa pela transparência, e diz, não, prometeste 500 toneladas de CO2 por tonelada, agora mostra-me aí que foi isso que utilizaste. E não que foste comprar um acid blast furnace ou um EAF produzido com energia não renovável. E se não o provar, é penalizado em tribunal. E isso, obviamente, que vai conduzir a que haja, efetivamente, a utilização de soluções mais eficientes, ou seja, de alta resistência neste caso, e, portanto, naturalmente, que é uma questão depois de oferta e procura. Essa procura potencial vai se traduzir em procura real e as empresas vão responder, obviamente, e produzir e deixar de haver este estrangulamento do fornecimento de aços de alta resistência. Essa é que é a solução para ultrapassar esta dificuldade. Interessante. Esse agente externo, né, ao processo, que no caso pode ser o governo em muitas situações, a gente sempre olha para o que a China está fazendo, isso é invariável, né? O governo chinês tem incentivado a pré-fabricação na construção, o que acaba promovendo o uso de materiais essencialmente pré-fabricados, como aço, por exemplo, a ponto de dar incentivos muito grandes. Eles querem, na verdade, chegar aí até 2030 com 70% de toda a construção, de certa forma, de alguma forma pré-fabricada, né, que utiliza construção modular ou mesmo construção com algum nível de pré-fabricação para industrializar, para poder gerar emprego com skill labor, né, com o pessoal mais bem preparado. E os incentivos são pesados, incentivos financeiros, fiscais, tributários. Então, é interessante, realmente, né, a gente pensar nisso e ver o que está acontecendo nesse sentido, né? Muito bem, infelizmente, nós vamos ter que finalizar um debate extremamente interessante, amplo, esclarecedor. Eu acredito que eu consegui cobrir as perguntas dos nossos participantes aqui. Muito obrigado aos que participaram, enviando perguntas. Muito obrigado, professor Luiz Simões, muito obrigado, arquiteta Silvia Scalzo, excelentes interações, excelentes palestras, melhor ainda as respostas, foi muito complementar. E eu sei que o pessoal da organização vai dar mais algumas informações sobre o painel da construção metálica da ABM Week no ano que vem. Eu só queria dar um pequeno spoiler aqui, nós vamos ter... ele está muito bem estruturado, ele vai ter um foco no mercado nacional e um foco no mercado estrangeiro. Então, a gente vai ter o pessoal do Easy, né, do professor Luiz Simões aqui presente, vamos ter o pessoal do SCI, como foi citado pelo professor Simões, e vamos ter também a participação do pessoal do CRM, ali da Bélgica. Então, assim, está muito interessante, vai ser uma oportunidade muito legal, e eu repito, né, essa interação, essa integração, né, do início da cadeia, da indústria que está aqui de primeiro setor, de base, que é a mineração, a metalurgia, com o usuário final, a gente só tem a ganhar, a indústria brasileira de construção em aço só tem a ganhar com isso, e é louvável essa iniciativa da ABM. Agradeço a todos, muito obrigado, e passo a palavra para a organização do webinar. Obrigada a todos, obrigada, Jordão, obrigada, Silvia, Luiz Simões, por compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Agradeço também às equipes da ABM, do CBCA e da CBMM pelo apoio nos bastidores. Lembrando que essa foi uma pílula, como o Jordão acabou de falar, do painel da construção metálica, que vai acontecer presencialmente no dia 8 de junho de 2022, durante a 6ª edição da ABM Week. No site abmbrasil.com.br tem mais informações sobre programação, inscrições e a submissão de trabalhos, que, por sinal, está na reta final. O prazo para quem quiser enviar sua contribuição é dia 10 de dezembro. A gravação deste webinar estará disponível na próxima semana no nosso canal do YouTube ABM TV. Aproveita e já se inscreve lá. E no nosso site você pode se informar sobre os próximos webinars, cursos e eventos. Então, abmbrasil.com.br. Em nome da ABM, eu agradeço ao CBCA, à CBMM pela parceria e apoio de sempre, e obrigado a todos pela presença. A gente se vê no próximo webinar. Tchau!